Muito bom. Antes da gente fazer o teste, a gente vai falar um pouco de como administrar a dois, tá? Há algumas formas de administrar dois e qual que é a melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje a gente vai falar das formas de administrar, qual a melhor forma, o teste de perfil. A gente vai conhecer os 5 perfis financeiros, que são como, gente, se fosse personalidades financeiras. E vocês vão descobrir qual é o perfil de vocês. Vão descobrir os pontos fortes e fracos de cada perfil, entender sobre a formação desse perfil na gente e como isso vai influenciar na administração. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ok. Então, quais são as formas que hoje a gente tem de administrar dois? A gente tem o conhecido 50-50, né, que é 50-50 em inglês, que aí a gente pega as despesas, né, soma-se todas as despesas, todos os objetivos, e aí cada cônjuge paga metade daquelas despesas, aí o que sobra para cada um fica, né, faz o que quiser. Tem o proporcional, que, de uma forma geral, a gente soma as despesas, e aí quem ganha mais, paga mais, né? E aí o que sobra para cada um faz o que quiser. Esse proporcional também tem outras formas de se apresentar, porque essa ideia do proporcional, né, de quem ganha mais, paga mais, para ser bem fidedigno, teria que se fazer uma proporção mesmo, para saber quantos por cento de cada conta, cada cônjuge teria que pagar se fosse fazer desse jeito. Só que isso não é muito comum. Muito comum hoje é o casal dividir as despesas de forma que... Boa noite, Roberta. De forma que eles acreditam assim, eu ganho, a esposa ganha X, o esposo ganha Y, eu acho que você dá conta de pagar isso, isso e isso, a esposa paga isso, isso e isso. Fechou? Fechou. Então, isso é uma forma ainda muito, muito usada, mesmo aí dentro do meio cristão, de cada um pagar alguma coisa. Isso ainda não é unidade, tá, gente? E aí eu quero falar com vocês da forma de administrar, que é a unidade. Na unidade, a gente não soma as despesas, a gente soma primeiro os salários. Então, primeiro a gente entende quanto é o salário da família, a gente paga as despesas, paga os objetivos, a reserva, os objetivos, né, de uma forma geral. Aqui eu não estou nem levando em consideração uma vida organizada, tá? Estou levando em consideração, assim, que vai juntar, vai pensar no que a família quer fazer e o que sobra vai para cada um, de forma igual. Isso é muito diferente, né, de como acontece... Peraí. Isso é muito diferente de como acontece no 50-50 e no proporcional. Nessas duas primeiras formas, acontece de um do casal ficar com mais dinheiro do que o outro, né? Quem ganha mais, geralmente, vai ficar com mais sobra do que o outro, se a gente dividir assim. E na unidade, não. Na unidade, a gente não importa quem ganha mais, quem ganha menos, tá? Na unidade, importa quanto ganham os dois. E aí, o que sobra, que a gente vai ver mais para frente, não é o que sobra, né? A gente determina esse valor, não é o que sobra. A gente vai determinar uma porcentagem, e essa porcentagem a gente divide igualmente para o casal, para cada parte do casal fazer o que quiser. Então, aqui a gente tem uma igualdade, né? No 50-50, no proporcional, a gente não tem uma igualdade. Então, a gente vai acontecer de dentro de uma casa, a gente vai começar com uma desigualdade social ali, de que para um sobra mais do que para o outro, né? E isso é muito ruim. Então, qual é a melhor maneira de administrar? Óbvio aqui que eu vou falar que a melhor maneira de administrar é a unidade, né? Só que não é só biblicamente falando, isso até em questões secular. Se você for pesquisar, a gente tem... meu livro não está aqui, está em cima da mesa, né? A gente tem o Gustavo Cerbasi, que é o precursor aí da educação financeira no Brasil, falando sobre essa ideia, né, de unir as finanças, de trabalhar junto
trabalhando com uma renda familiar e não olhando aquela coisa dividida. E, biblicamente, gente, é ser um. Né? Biblicamente, Deus fala para o homem deixar o pai e a mãe e ser um com a sua esposa. Ser um não é ser metade mais metade, tá? Ser um é ser um, não dá para dividir isso daqui. Então, isso não é só no aspecto conjugal, sexual da vida dois, é também na vida financeira. É em todos os aspectos da vida a gente ser um. A gente não casou para poder disputar. A gente não casou para ver quem ganha mais. A gente não casou para ver quem vai conquistar mais. A gente casou para conquistar mais juntos. A gente casou para crescer junto. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa trabalhar com a unidade. Então, não importa quem ganha mais, quem ganha menos. O que importa é a renda dos dois juntos. O que importa também é os dois estarem, como eu posso dizer, trabalhando por aquilo ali, né? Seja a mulher que vai ficar dentro de casa, que vai dar o suporte para o marido, ou se ela também vai trabalhar, ou se ele também vai trabalhar. É importante que todo mundo esteja empenhado pelo bem da família. Não é para um se acomodar em cima do outro, mas é para trabalhar junto, em unidade, pensando no sucesso dos dois. Porque quando um cresce, o outro cresce também. Né? E quando um perde, o outro perde também. É muita ilusão quando a gente pensa assim, uma coisa que acontece, né? Muito comum. Às vezes um do casal é muito organizado e o outro não é. E aí, só que às vezes o que é organizado não é professor, né? Porque o professor tem uma didática, consegue explicar, e às vezes é bom, às vezes é professor e é bom professor só lá para a escola, para dentro de casa, casa de ferreiro, espeto de pau. E aí, o cônjuge que é mais organizado, ele tenta levar isso para o outro cônjuge, para ele ser também. Pode acontecer do outro cônjuge super topar, pode acontecer de ele não topar, pode acontecer de o cônjuge tentar fazer e não conseguir, pode acontecer de o cônjuge que está organizado se estressar e falar assim, deixa que eu ficar aqui, faz o que você quiser no seu dinheiro, só que isso é a maior ilusão, tá? Por que isso é a maior ilusão? Porque se der ruim, como eu já vi vários casais acontecer, o que não é organizado, está ali sozinho fazendo o que ele não sabe fazer, a uma hora a casa desse daqui cai. Só que a casa desse daqui é a casa desse aqui também. E quando a casa desse aqui cai, é esse aqui que tem que dar conta. Porque vocês são casados. Então, se o cartão dela ou dele não conseguir bater, quem vai ter que pagar é o outro. Então, não adianta a gente pensar assim, vou fazer certo aqui, o outro já cansei. Porque se der ruim para um, vai dar para os dois. E a unidade, gente, é sobre ser, não é sobre estar unido, não é sobre estar junto, tá? A unidade é sobre estar unido. E é muito diferente. Às vezes você fala assim, não sou, mas aqui em casa todo mundo é super parceiro um do outro. A gente é muito parceiro um do outro, todo mundo pode contar com todo mundo. Tudo bem, vocês estão juntos, mas unidade é eu não ver essa diferença. A unidade é o purê, não é um saco de batata. O saco de batata, as batatas estão juntas, mas não estão unidas. No saco de batata, eu ainda consigo ver quem paga a conta A, quem paga a conta B. No purê, quando eu pego um pedaço de purê, eu não sei que batata é aquela que eu estou comendo. São todas juntas. Então, a gente tem que trazer essa unidade para o financeiro também. E lembra, gente, Deus opera a bênção na união. Pode ter certeza que, talvez, em alguns casos, eu acho que eu postei, vai pular hoje, até um post sobre isso, sobre a unidade. Pode ser que, em primeiro momento, vocês precisem dar um passo para trás, por causa do que está mais desorganizado, né? Só que você vai dar um passo para trás para dar impulso depois, porque depois que vocês se encaixarem, tudo flui. Né? Então, às vezes, a esposa está super organizada, já tem dinheiro guardado, e o outro está lá no cheque especial, porque está vendo tudo separado. E quando juntar, num primeiro momento, parece um prejuízo.
E casamento é isso, tá, gente? A gente não casa para na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, não é só quando é vantajoso que a gente vai ser um com o outro, tá? A gente é um com o outro em todas as situações. Então, não vai parecer que está sendo um prejuízo, mas vai ter um prejuízo para depois ter um lucro depois. E o que acontece, né? Quando a gente é um financeiramente falando? A gente tem maior responsabilidade, a gente tem uma fiscalização e a gente tem ajuda, e a gente tem maior senso de união. Gente, pode ter certeza no que eu estou falando para vocês. Muito dinheiro é desperdiçado quando cada um faz uma administração com dinheiro de forma separada. Pode ter certeza no que eu estou falando para vocês. Porque quando eu tenho o meu dinheiro, inconscientemente, eu tenho aquela sensação de que se der ruim, é meu mesmo. Então, eu gasto algumas coisas, eu faço algumas coisas que eu falo assim, não, mas esse dinheiro é meu. Que se eu tivesse unido com o cônjuge, eu ia ter que prestar conta, eu ia ter que perguntar, e aí você fala assim, Sula, mas é isso que eu não quero. Desculpa, mas casamento é prestação de conta, tá? Se você não queria prestar conta, você não devia ter casado. Se você casou, casamento é prestação de conta. Sula, quer dizer, então, que todo dinheiro, tudo eu vou ter que perguntar para o outro? Não, a gente vai separar um dinheiro que é para preservar a individualidade de vocês. Mas é uma pequena parte de um todo, né? Porque o individualismo, gente, é o quê? É tudo, ou a maior parte, é eu pensando em mim. Mas a individualidade, não. A individualidade, ela é inclusive saudável. É eu ter... Mário falou isso com vocês na aula passada, né? De ter um tempo sozinho, de ter um tempo para você, de respeitar os seus gostos. Então, é importante que a gente tenha uma parte do dinheiro para respeitar a nossa individualidade. Aqui em casa, a primeira vez que a gente fez isso, né? Que aí cada um ficou com dinheiro para fazer o que quiser, o Mário comprou, sabe o quê? Uma carabina. O que é essa carabina? Né? Agora, tu imagina, você acha que eu ia querer comprar uma carabina com dinheiro livre? Nunca, né, gente? Minha cara de carabina, nunca. Mas só que não teve briga aqui em casa por causa da carabina. Por quê? Porque era um dinheiro que era para ele fazer o que ele quisesse. A besteira que ele quisesse fazer, ele podia fazer com aquele dinheiro e aquilo não estava me roubando nada. Porque o que acontece quando o dinheiro está meio assim? O outro está comprando e como você se sente? Caramba, ele comprou isso para ele e eu queria comprar aquele negócio para mim e eu não comprei. Eu não comprei e agora ele comprou aquilo ali. Eu economizei aqui e o outro foi lá e gastou lá. E aí vai criando, às vezes a gente nem fala, mas fica aquele rancinho ali dentro, né? De uma raivazinha. Ah, que raiva! Economizei aqui, o outro foi lá e gastou. Então, quando a gente traz isso para as finanças, né, junta, mas separa a individualidade, não tem mais esse problema, né? Porque cada um vai ter esse espaço, mas também vai ter limites para esse espaço. Não é a todo custo, entendeu? Então a gente vai ter maior responsabilidade com o dinheiro, porque ele não é mais meu. O dinheiro também é do outro. E eu vou ter fiscalização, porque o outro vai estar a par daquilo que eu estou fazendo. O único dinheiro, né, que a gente não pede, né, a opinião, que a gente não senta para conversar, para a gente decidir, é esse dinheiro que eu falei da individualidade. Porque o resto, tudo que a gente vai comprar, a gente fala com o outro. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo outro, vamos decidir isso, vamos decidir aquilo outro. Então, tudo é junto. Aí a gente tem esse dinheiro aqui, que eu falei para vocês, que cada um vai fazer o que quiser. Mas todo o resto a gente precisa prestar conta. E quando a gente tem que prestar conta, a gente já pensa duas vezes. Quem aí já começou a pensar duas vezes de gastar? Quero ver se vocês vão ser sinceros, hein? Quem já começou a pensar duas vezes antes de gastar, porque vai ter que botar lá no grupo da riqueza? Que pensou assim, ó. Ah, lá, ó. Aí vai deixar, já levantou a mão, não sei se é a Ivonete ou se é o esposo. A gente tem que mostrar para o outro, aí a gente já pensa assim, vou pensar, né, se eu vou comprar isso mesmo. Então, esse senso de responsabilidade protege a gente da gente mesmo.
Por isso é tão importante a gente juntar o dinheiro. E aí agora, bom, agora a gente vai para o teste de perfil. Eu vou fechar a aula, porque quem entrou, entrou. Quem não entrou, agora vai entrar na outra, vai assistir a gravação. Eu vou fechar essa aula aqui, vou parar a gravação.